Bom dia ainda, que não almoçamos, né? A todos, todas. Primeiro agradecer a presença de todos vocês, pedir desculpa do nosso atraso, especialmente eu e o deputado Marcelo Calero, que hoje fará a exposição sobre químicos para cosméticos. Estávamos na comissão especial de instalação de uma medida que é importante para o Brasil, que é a regulamentação do canabidiol medicinal no Brasil, e nós acabamos atrasando um pouco, então peço desculpa a todos. Agradecendo aqui a presença do deputado Marcelo Calero, deputado Arnaldo Jardim, deputado Paulo Granini, deputado Alexis Fontaine, agradecer aí a sua presença. Agradecer também ao Ciro Marino e a Marina Mata, que são da Biquim. O Ciro preside nesse momento a Biquim, a Marina é nossa diretora aqui e secretária da Frente Parlamentar. Agradecer ao João Carlos Basílio, da ABPEC, que está aqui conosco, também representante do setor, muito importante para o setor. Agradecer o Francisco Bernardes, da P&G, o Patrick Sabatier, da L'Oréal. Agradecer o Marcos Carmini, e nós vamos, uma medida rápida para poder darmos eficiência aí ao nosso trabalho. Primeiro, gostaria até de fazer uma exposição. Nós voltamos de uma missão oficial que realizamos na Alemanha, muito produtiva, em parceria com a Biquim, a quem nós agradecemos. Tivemos a oportunidade de ter 5 membros da Frente Parlamentar, eu, o deputado Marcelo Calero, o deputado Eduardo Cury, o deputado Daniel Almeida, o deputado Tiago Aurito, que preside a Frente Parlamentar no estado de São Paulo. Tivemos oportunidade de conhecer um pouco do parque industrial da indústria química alemã. Viemos com muitas novidades, até consultei aqui o craque na área, que é o deputado Arnaldo Jardim, na questão da energia limpa. É um debate que está totalmente em pauta lá na Europa, e nós temos aqui um grande potencial, porque nós temos condições, se estimulado e trabalhar de maneira adequada, de fazer uma energia limpa, uma energia renovável, mais barata do que a europeia, e, consequentemente, gerarmos uma produção mais eficiente. Por isso, acho que é um debate que foi extremamente enriquecedor, né, deputado Calero? Tivemos a oportunidade de estar no Parque Industrial, a BASF, visitamos também o parque de outras indústrias, tivemos com o Ministério da Economia local, debatemos esse tema e creio que trouxemos muitos subsídios para fortalecermos aqui o trabalho da Frente Parlamentar da Indústria Química. Sem mais delongas, vou passar aqui a palavra ao deputado Marcelo Calero, que é o nosso expositor do dia, e quero sugerir, não sei como está aí, até para fazermos com eficiência o almoço, se estiver servido, as pessoas já irem se servindo enquanto ocorrem as exposições e as falas aqui, tá certo? Então, passando a palavra ao deputado Marcelo Calero, agradeço aí a oportunidade de falarmos sobre esse tema importante que é químicos para cosméticos. Boa tarde a todos. Queria fazer um agradecimento especial a todos os representantes do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos que estão aqui hoje, nos brindando com a sua presença. Vou fazer um agradecimento especial ao meu amigo Patrick Sabatier, que vem lá do Rio de Janeiro, é meu amigo já de longa data, desde a época dos 450 anos do Rio, quando nós nos conhecemos. Queria fazer um cumprimento especial ao presidente da nossa frente, deputado Alex Manente, em nome de quem cumprimento os demais colegas que estão aqui conosco. Queria agradecer também muito tanto ao Dr. Basílio, presidente da ABPEC, quanto aos representantes da Biquim, Dr. Ciro e a doutora Marina, nossa coordenadora executiva. Muito obrigado pelo apoio que nos tem dado. A gente está falando de um setor que, segundo a ABPEC, gera cerca de 5,4 milhões de empregos. Então, por aí a gente já vê a relevância desse segmento sobre o qual estamos falando hoje. Para além disso, os dados da ABPEC, eles mostram que, ainda que a recuperação brasileira caminhe a passos lentos, só no setor de cosméticos e beleza foram abertas mais de 182 mil empresas em 2019. Postos de trabalho, número superior, inclusive, aos do setor de vestuário e alimentação. E é claro que a gente não está falando aqui de uma competição
entre esses setores, mas esses números mostram que ele precisa sim ser tratado com a devida seriedade pelo Legislativo. O Brasil, nesse segmento, é o quarto maior mercado consumidor em todo o mundo. As cifras são de 130 bilhões de reais movimentados em preço ao consumidor. É o primeiro setor industrial que mais investe em publicidade. Daí, se nós estamos falando de fortalecimento da democracia, fortalecimento dos meios de comunicação formais, o setor é sim relevante para isso. Eu gostaria de sublinhar esse aspecto. A imprensa livre precisa sim de anunciantes e de publicidade pelo setor econômico. Isso é muito relevante para a nossa democracia. E as nossas exportações a partir do Brasil se dirigem a 165 países, ou seja, o setor é também uma potência exportadora. Portanto, tem um papel fundamental na nossa balança de pagamentos. Não preciso dizer o quanto isso é relevante. Agora, nós temos desafios. Em primeiro lugar, muitas vezes esses produtos são classificados como supérfluos e sofrem com a alta tributação. Mas a gente tem que lembrar que, ao falarmos de higiene pessoal, ao falarmos de cosméticos, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de saúde, a gente está falando inclusive de, como nós comentávamos, Dr. Basílio, na última reunião que tivemos, estamos falando inclusive de saúde mental, em muitos casos que pode significar uma escolha entre a vida e a morte. O mais complexo ou mais preocupante é essa teia tributária na qual o setor está inserido. O Brasil como um todo, e não por outra razão, a gente está, deputado Otto Alencar, debatendo a reforma tributária, né, na Câmara, mas nós temos aqui números da Pátria. Foram editadas mais de 390 mil normas tributárias desde a edição da Constituição, desde a promulgação da Constituição de 88. Entre 2000 e 2014, o setor passou do sexto mais tributado para o segundo mais tributado. Olhem bem esse número. A gente não pode deixar de falar, por exemplo, na insegurança jurídica na tributação do IPI. E aí eu me refiro especificamente sobre controvérsias entre tributação na produção e tributação na distribuição. Realidade que eu entendo que é presente em várias empresas. Há incertezas quanto à classificação fiscal e alíquotas de IPI e de ICMS em diversos produtos. O valor estimado do passivo tributário do segmento é de 30 bilhões. O que nos leva a uma conclusão inexorável, ou seja, há um alto risco para investir no Brasil. Outro tema que a gente sabe que é muito afeto ao setor é a substituição do uso de micropartículas plásticas sólidas insolúveis. Esse tópico está praticamente superado, a gente sabe disso, que a indústria se comprometeu a substituir esse insumo até 2021, mas volta e meia ele volta à pauta, e é preciso fazer um esclarecimento também em relação a isso. Ou seja, não se trata apenas de fazer, mas comunicar o que se está fazendo. Ganhar corações e mentes, essencial para que a gente se posicione da maneira correta perante o público. Quero falar também da Lei de Proteção de Dados. Nós sabemos que isso pode ser um desafio para muitas empresas que se valem de ações de marketing e uso de dados dos consumidores e mesmo das vendas diretas, como é o caso da Realidade Vários. Preciso fazer referência também à necessidade de uma simplificação regulatória. Um exemplo de uma matéria controversa em relação a isso é que alguns ingredientes começam a ser questionados em relação à sua toxicidade. E aí essas controvérsias acabam gerando verdadeiros alardes. E a gente está num tempo muito esquisito, deputado Paulo Danini, em que essa histeria de internet ela tem se sobreposto a qualquer evidência científica ou dado estatístico. Isso tem acontecido na política, isso tem acontecido na indústria. E nós não podemos deixar, deputado Arnaldo Jardim, que isso prevaleça, sob pena de nós não respeitarmos o timing da indústria em fazer as suas substituições no tempo devido, de acordo também com a premissa de que não se elevem os custos diante de eventuais substituições que se façam necessárias pela própria evolução tecnológica. Outra questão
a gente reconhece os esforços da Anvisa no sentido de avaliar um produto novo, mas sabemos que aqui também há muitos desafios, porque muitas vezes o que acontece é justamente que a inovação tecnológica ela é mais rápida do que o time regulatório, o que também prejudica lançamentos no setor. Estamos a par disso. Falamos já da PEC 45, que tramita na Câmara, mas sabemos que há preocupações pontuais no que se refere à isonomia, no que se refere à progressividade, no que se refere a créditos acumulados, a essa questão das chamadas externalidades. Enfim, estamos a par disso, especificamente no setor. E, claro, eu queria colocar o meu mandato à disposição para nós falarmos mais desses desafios e também para nós fazermos os devidos encaminhamentos legislativos. Eu queria falar também um pouco sobre uma agenda positiva do setor, que é a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Se nós falarmos de venda direta, 70% dos postos são ocupados por mulheres. As mulheres são responsáveis por 85% das franquias e dos salões de beleza. Na indústria, são 50% da força de trabalho. As oportunidades de trabalho ocupadas por mulheres são da ordem de 70% a 80%. E do total de mulheres ocupadas no Brasil, 7% estão no setor de higiene pessoal e cosméticos. Não por outra razão. A gente está fazendo uma ação no próximo mês de março, na Câmara dos Deputados, o mês das mulheres, uma atividade de promoção da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Eu gostaria de contar muito com o apoio de todos os senhores. Já tive a oportunidade de conversar com o pessoal da L'Oréal, da Bitec sobre isso. Agradeço novamente ao Dr. Basílio pelo apoio que nos tem dado. E aí eu queria lembrar que quando a gente fala desse setor, a gente fala do empoderamento, a gente fala do aumento da autoestima, a gente fala do bem-estar, a gente fala da saúde e a gente fala na mudança na vida que o setor traz pelas oportunidades de trabalho que gera. Muitas delas, inclusive, que conseguem compatibilizar as diversas funções que as pessoas têm, seja na sua família cuidando dela, seja na necessidade de ter uma renda, seja na necessidade de ter convívio social. Eu não poderia deixar de fazer referência a um programa do Dr. Basílio que o senhor nos apresentou recentemente, que é o De Bem com Você, a Beleza contra o Câncer, em que são feitas oficinas de automaquiagem a pacientes em tratamento oncológico, com o apoio dessa indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Eu uso como exemplo e ilustração da magnitude que o segmento tem e que muitas vezes ele próprio tem dificuldade de comunicar e tem dificuldade de perceber, de entender. Portanto, venho de um estado onde ele e a Procter & Gamble estavam me comentando sobre os investimentos recentes, onde ele tem uma participação decisiva, seja em termos de produção, seja em termos de mercado consumidor, e gostaria mais uma vez de reiterar o quanto nós estamos disponíveis e o quanto eu quero que, sob a batuta do nosso presidente Alex Manente, essa coordenação seja o mais atuante possível. Muito obrigado, senhor. Parabéns, deputado Marcelo Calero. Números importantes, algo que é importante que nós consigamos difundir e, especialmente nesse momento do debate da reforma tributária, que nós consigamos interagir com a comissão e fazer com que a produção possa ser incentivada, a geração de renda, emprego. Tenho certeza que esses subsídios da Frente Parlamentar, através da sua coordenadoria, serão fundamentais para trabalharmos lá essa questão tributária, que é de fato um problema em todo o país, né? País que tributa a produção, certamente não consegue o desenvolvimento que precisa. Quero aqui agradecer ao deputado Otto Alencar Filho pela presença, saudar aqui o Cabral, que é presidente do Conselho de Química do Maranhão, Wagner Lopes, presidente do Conselho de Química de São Paulo, o André Passos da Inova,
Nube Batista da Braskem, Walter Suma, prefeito do Guarujá, obrigado pela presença aqui, Nizar Raad, representante da BDI, Sueli, conselheira federal do Conselho de Química, João Zunheda, diretor fundador da Maxiquim, e que nesse momento fará uso da palavra para a sua exposição. Bom dia, senhores senhores deputados. É um prazer retornar a fazer uma apresentação e um debate aqui na frente parlamentar da indústria química. Obrigado para a Biquim ao convite. Fica bem destacado, né, pela apresentação do deputado, a importância e o tamanho, né, do mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. O que eu vou mostrar? Né, para esse mercado que já é muito importante no Brasil e é grande, né, o potencial da indústria química, das empresas químicas que fornecem para esse mercado. Antes de mostrar algumas informações e alguns números, eu quero lembrar aos senhores a importância da indústria química para a economia brasileira. Né? A indústria química, que tem um faturamento próximo a 180 bilhões de dólares anuais, né? Essa indústria química ela é dividida em dois grandes grupos que ajudam a gente a ver o mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos se relacionando com a indústria química. Metade desses 128 bilhões de dólares é a indústria química produtora, né, de insumos industriais, né? É a indústria química de uso e produtos industriais. Essa indústria química se relaciona a montante para trás com a indústria do petróleo, com a indústria do gás natural, com a indústria que fornece para ela, certo? A outra metade dessa indústria química, ou seja, a outra parcela dos 128 bilhões de dólares, é o que a Biquim chama e destaca os produtos de uso final. Né? A indústria, né, de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ela está nessa metade. Né? Já é uma indústria consolidada. Assim como a indústria que fornece para o mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que são produtos de uso industrial, é uma indústria forte no Brasil. E como agora está começando o destaque do gás natural e do petróleo no Brasil para fornecer produtos para essa indústria, e a indústria de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos já é um mercado destacado no Brasil, como é que essas duas indústrias se relacionam? É isso que eu vou mostrar. O deputado já mostrou, já destacou a importância dos números da higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil. Né? Eu só vou levantar, e a BPEC tem esses dados melhores que nós até, o que são esses produtos. Né? São produtos para cuidados com a pele, produtos para cabelos, cosméticos, ou seja, não é só cosméticos, é mais que isso, né? São fragrâncias, são produtos para cuidados pessoais, produtos para cuidados bucais também, ou seja, gera com beleza e gera com saúde. Né? É uma indústria consolidada no Brasil, que a indústria química tem que se relacionar cada vez mais com ela, e é um mercado muito importante. Eu faço um destaque, senhores, né? Até para depois, no argumento que eu vou falar, né? A indústria de medicamentos, a indústria de fertilizantes e a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ela tem uma dimensão na indústria brasileira e nas pessoas muito forte, muito forte. Tá? Fertilizantes, boa parte da matéria-prima deles é importado. Se o gás natural não for bem regulamentado no Brasil, e esse é um debate que a Biquim já vem há alguns anos destacando, né,
Fertilizantes não vai ter uma importância no Brasil tão grande em função do mercado muito grande que tem no Brasil. Ou seja, boa parte do mercado de fertilizantes no Brasil vem com matéria-prima de fora. Medicamentos, né? Com os genéricos. O Brasil tem um enorme mercado de medicamentos. A indústria química fornece muito produto para medicamentos. O Brasil tinha uma farmoquímica, que são os produtos dos fármacos para a indústria de medicamentos, muito grande no Brasil. Foi quase tudo para a Índia. A indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos é uma grande indústria no Brasil. É uma grande, a gente está destacando isso hoje. Boa parte das matérias-primas dessa indústria vem de fora do Brasil. Grande parte do déficit da balança comercial brasileira da indústria química também é de produtos que vêm desse segmento. Então, esse relacionamento da cadeia de valor da indústria química com grandes mercados é um debate que tem que se manter sempre no Congresso, nas entidades, em eventos como esse. Bom, mas hoje eu vou destacar mais beleza, vou esquecer medicamentos, vou esquecer fertilizantes e vou falar de beleza, né? E saúde. Um cosmético típico, né, de uma mulher de classe média típica brasileira tem entre 15 a 50 ingredientes na sua composição. 15 a 50, dependendo do produto. Considerando que a mulher média brasileira consome de 6 a 12 cosméticos por dia, a gente pode dizer que nessa média nós temos 250 produtos químicos utilizados pela mulher brasileira no seu dia a dia. Boa parte desses produtos que essa indústria importante, global e brasileira faz aqui, boa parte é importada. Boa parte é importada. Aqui eu vou falar alguns números até só para mostrar o que está por trás desses produtos, tá? Então são emulsificantes, por exemplo, aí eu vou falar de um produto químico, cetilsulfato de potássio. É um nome, né? Que não, até eu, como engenheiro químico, às vezes qual será a forma dele? Uma forma muito complicada. Mas é um produto químico que está sendo importado, possivelmente, em alguns casos, pelo Brasil, para fazer produto químico para essa indústria. Espessantes. Aqui já tem um produto de base natural, cera de carnaúba, mas tem um produto sintético da indústria química, polímero de ácido acrílico. Tá? Outro produto, conservantes, formaldeído. Outro produto, emoliantes, que tem outro produto químico, corante. Ou seja, a indústria química, ela está presente no dia a dia da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. As pessoas, as mulheres, os homens que consomem esses 250 produtos na média, está no dia a dia. Aqui já foi destacado pelo deputado a importância, que é o quarto maior mercado do mundo, né? Não vou destacar mais. O potencial da química relacionada com esses mercados. Não, obrigado. A China e a Ásia é um grande produtor de produtos químicos para higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A China, em 25 anos, em 2 décadas e meia, construiu essa indústria no seu país, certo? Hoje a China, ela já tem praticamente 1/4, 25% dos produtos químicos, das especialidades químicas para essa indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A China não tem petróleo para a demanda dela, não tem gás natural para a demanda dela, é uma grande importadora, né, inclusive do Brasil, né, e conseguiu gerar valor para a sua indústria através do desenvolvimento de especialidades químicas para esse mercado.
Ou seja, a gente está desinvestindo, em alguns casos, né, no mercado, que é o quarto maior mercado do mundo, e em alguns casos é o primeiro mercado do mundo, né, de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Em alguns casos nós somos o maior mercado do mundo. Tá? Então esse cuidado, né, com a indústria química fornecedora, né, no debate da Frente Parlamentar da Indústria Química, esse conhecimento da importância das especialidades químicas para esse mercado é fundamental. Nesse mesmo slide, né, no segundo bloco, eu mostro, né, que as commodities, elas se movem por ciclos, né? As commodities produtoras, né, petróleo, gás natural, nafta, né, eteno, propeno, que são os produtos de uso industrial que vão ser utilizados pelos produtores de especialidades químicas. Esses produtos, eles se movem como commodities, ou seja, lei do mercado em ciclos mundiais que envolve ciclos econômicos, ciclos de oferta e demanda e crises que acontecem no mundo. As especialidades, elas se movem por valor. Essa palavra é fundamental. As especialidades, os produtores de especialidades para a indústria química e os próprios produtores de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, eles se movem por valor. O que está por trás desse valor? Conhecimento. O que está por trás desse valor? Marketing. O que está por trás desse valor? Mercado. E os ciclos de preços são muito menos traumáticos numa economia do que os ciclos da commodities. Então, tem toda uma relação benéfica para a economia brasileira fortalecer uma indústria química que não sofra tanto por ciclos, que aquela primeira de produtos de uso industrial sofre os ciclos, né, petroquímicos, e os outros 50%, na realidade, gera valor para a indústria brasileira, sem ficar tanto afetada pelos ciclos econômicos. João, você falou que esse exemplo da China, ele já tem 25% daquilo que são os insumos básicos para desenvolver, chamadas especialidades. Sim. E eles têm um foco, ter uma ação governamental de prioridade. Tá certo? Como é que foi definido isso na sua avaliação? Teve, deputado, teve sim, deputado. Lógico que a China tem. A China, a gente sempre compara um país ocidental, né, com a China, e somente quem conhece, alguns representantes da indústria aqui, conhece a China muito bem, né, tem suas particularidades. Mas eu acredito, deputado, que o foco na China foi desenvolver primeiro, né, a indústria química de algumas especialidades para ir para as commodities depois, que é o que está acontecendo agora. No Brasil, nós fizemos um ciclo diferente. A gente fez um ciclo de desenvolver as commodities petroquímicas, com as regulamentações, com todo que teve, e agora com o próprio desinvestimento do refino, né, da Petrobras, ou seja, vai gerar um novo ciclo de crescimento, né, nas commodities petroquímicas, aqueles primeiros 50%, e alguns grandes mercados das especialidades químicas se desenvolveram, e esse é um caso bem típico. O medicamento é outro caso, né? E também o fertilizante é um em função do mercado. Então esses mercados foram adiante e o meio, que são as especialidades químicas, ficaram parados. Então esse olhar, né, do Congresso, dos congressistas, dos deputados, senadores, das entidades, tem que ser debatido, né? Ou seja, é isso que a gente quer trazer. Eu acho que é isso que a Biquim quer trazer para cá. Como é que a gente faz o ciclo se fechar? E eu acho que na China começou numa parte mais próxima do mercado do que numa parte intermediária. E a próxima, deputados, eu quero mostrar, né, que que fala da parte do potencial, mostrando alguns dados interessantes que tem a ver com a sua pergunta, né? Áreas químicas e indústria de pessoal, perfumaria e cosméticos, né? Essas duas indústrias juntas, um grande número, né? Essas duas indústrias juntas valem algo próximo a $1 trilhão no mundo. Tá? $1 trilhão. Então, assim, quando a gente fala da China pegar
25%, a gente está pegando 25% de 2 grupos industriais, 2 mercados que valem $1 trilhão. Tá? A parte de especialidades químicas, ela é muito mais ampla do que vender para o mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Algo em torno de 7 a 10%, algumas consultorias falam em 7, algumas falam em 10%, vão de produtos químicos, especialidades químicas, saem dessa indústria e vão para higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. 6 a 10%. Essas duas indústrias no mundo, grandes números, tá? Essas duas grandes indústrias têm quase o mesmo tamanho. Vamos dizer assim, didaticamente, uma vale $500 bilhões e a outra vale $500 bilhões. 6%, 7 a 10% das especialidades sai para outra, que gera $500 bilhões. Olha a geração de valor que se dá das especialidades, que já é uma geração de valor muito grande em relação às commodities. Então, passando das commodities para especialidades é uma grande geração de valor, e eu acredito que essa geração de valor das especialidades para a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ela é muito maior, 10 vezes, 20 vezes maior das commodities para especialidades. Então, isso para um país é algo muito importante, muito importante, né? Então, a minha apresentação aqui quis mostrar aos senhores, né, que o Brasil tem competidores globais, né, que estão no Brasil, em especialidades químicas, tem muita empresa aqui, tem tamanho de mercado, né, só que tem um elevado déficit da sua balança comercial, né? Muito do déficit da balança comercial está nesses 3 grandes grupos, grandes mercados que eu falei aqui: fertilizantes, medicamentos, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que são grandes mercados no Brasil. Tem matéria-prima, vai ter mais petróleo, tem gás natural e tem base vegetal, né? Que é uma parte importante também. Hoje, algumas dessas especialidades químicas não são produzidos com petróleo e gás natural, são produzidos com produtos de base vegetal, né? São empresas brasileiras da madeira, do papel, que estão fazendo produto químico de base vegetal e não produto químico de base fóssil, né? Não é óleo de carnaúba, por exemplo, já é um produto vegetal que vai, né, para cosméticos, e pessoal, não, é base vegetal que vai fazer um daqueles nomes feinhos que eu mostrei, de produto químico, né? Então o Brasil tem uma ponta, né? A outra ponta tem mercado, tem empresas globais atuando no Brasil, tem biodiversidade, tem o aumento da idade da renda, que vai fazer cada vez mais as pessoas consumirem aqui esses produtos, tá? Está faltando fechar esse elo. Esse elo está faltando fechar. Tá? Então, tem potencial, né? O título era potencial tem, o problema é que não tem potencial. Tem mercado, tem o início da cadeia com matéria-prima, tem empresas que produzem especialidades químicas no mundo, que até atuam no Brasil só na parte comercial. Então, tem muita coisa para fazer. Obrigado a todos. Obrigado, Zunha. Eu quero agradecê-lo e pedir, através dessa sua consultoria, que é extremamente importante, que possa nos trazer os subsídios para poder fazermos essa economia global aqui no Brasil, utilizando todo esse potencial, fazendo com que essa cadeia como um todo esteja presente aqui e nós possamos ampliar a utilização desse segmento na geração de renda, de emprego e na economia. Obrigado mesmo, viu? Já passo a palavra ao Marco Carmini, que é diretor e é um conselheiro nosso da Biquim, diretor-geral da Crota. Obrigado, deputado. Na verdade, agradeço a oportunidade de falar. Sou diretor-geral da Croda para a América Latina.
E comecei na indústria química há 32 anos e justamente servindo a indústria cosmética. Então são duas indústrias muito caras a mim. Sou também coordenador do Conselho de Desenvolvimento Sustentável da ABIQUIM, recentemente substituindo o conselheiro Weber Porto, que se aposentou. E hoje eu tenho 3 grandes mensagens. A primeira mensagem é a mensagem de responsabilidade social da indústria química. A segunda é uma mensagem de sustentabilidade e de potencial de endereçar problemas que nós temos no Brasil, de diversas naturezas, inclusive ambientais, se nós tivermos uma política de Estado no sentido de fomentarmos matérias-primas de origem vegetal. Vou voltar a esse tema. E criar também uma condição de oportunidades laterais para a economia verde. E, finalmente, o aspecto regulação. A indústria não é temerosa da regulação, a indústria somente quer uma regulação que seja inteligente, que fomente o desenvolvimento e fomente condições isonômicas de competição. Segundo ponto, a Croda é uma indústria inglesa, fundada em 1925, é o segundo maior fornecedor de matérias-primas e ingredientes para a indústria cosmética no mundo, após a BASF e a BASF alemã. No Brasil temos 180 pessoas, dos quais 60 trabalham em pesquisa e desenvolvimento, aqui no Brasil. Primeiro, o programa de atuação responsável, ele não é um programa para a indústria química, ele é um programa da indústria química para a sociedade. É condição sine qua non para qualquer afiliada da ABIQUIM participar e ser signatária do programa. Tá? É uma iniciativa da indústria química brasileira e mundial que mostra o comprometimento da indústria com aspectos importantes, como segurança de processos, como saúde para o trabalhador e para o entorno, para as comunidades no entorno, meio ambiente, segurança do trabalho, gestão de produto. Nós vamos falar em gestão de produto, porque a parte de regulação é intrinsecamente ligada com gestão de produto. E, finalmente, um campo onde a indústria química se destaca, e é super importante, como haja visto os ataques terroristas na Arábia Saudita mostraram, a indústria química é um alvo atraente para ataques terroristas. Então, essa é uma das poucas certificações, o Programa de Atuação Responsável, que cuida desse aspecto. Porque as indústrias químicas têm investido muito em aspectos de segurança patrimonial. É uma indústria que dialoga com o seu entorno, através dos conselhos comunitários consultivos, não é uma indústria isolada, ela procura e ela tem a ABIQUIM tem uma cartilha de como tratar essa relação com a comunidade. O Brasil tem potencial, sim. Nós temos a maior biodiversidade do planeta, que infelizmente não vem sendo aproveitada como foi na década, final da década de 90 e na década até 2010, basicamente porque a aplicação punitiva da utilização da biodiversidade afastou e reduziu bastante a atividade nesse sentido. Recentemente, com a aprovação do marco regulatório da Lei de Biodiversidade, voltou-se a fazer pesquisa, tanto em âmbito universitário quanto em âmbito industrial, utilizando a biodiversidade brasileira. Mas, para dar uma ideia, eu participei de vários projetos, pessoalmente. Na verdade, eu estou em direção de negócios há 10 anos, eu sempre fui da área de pesquisa e desenvolvimento. Eu me lembrava muito bem que uma girobeira derrubada pagava 5, 10 reais em 2000, enquanto as indústrias como Natura, que é uma indústria da área cosmética, como a Henkel, que era a indústria que fornecia para a Natura, elas pagavam cerca de 10 a 15 reais na época por litro de óleo vendido. Então, era um incentivo à população ribeirinha para a manutenção da floresta, para a manutenção do seu entorno. Isso tudo houve uma interrupção abrupta quando se tentou implementar a antiga MP 2186/13, que era um marco legal, do ponto de vista de princípios, o melhor do mundo. Do ponto de vista de fluxo de implementação, completamente inexequível. E quando o IBAMA forçou por uma característica regulatória que as indústrias seguissem, o CGI se mostrou despreparado para dar andamento, ou seja, a lei não conversava. Isso causou um retrocesso. Então a biodiversidade ainda segue sendo o Brasil, o gigante do amanhã, né? Enquanto já poderia estar bem mais desenvolvido. Por outro lado, nós temos recursos naturais. É um dos mercados mais importantes do mundo, continua sendo, em pese que a recessão entre 2014 e 2017 derrubou bastante
passamos de terceiro, estivemos quase em segundo, hoje estamos no quarto. E, finalmente, nós temos uma indústria muito forte. Eu vou comentar uma coisa interessante aqui no Brasil. Comparado à Colômbia, a Colômbia tem uma indústria de matérias-primas de origem vegetal e não tem indústria intermediária. Eles não fabricam matérias-primas químicas para a indústria, porque tem uma indústria cosmética forte. Nós somos um gigante de pele e barros, nós temos uma indústria cosmética fortíssima, uma indústria química, que é a CERV, fortíssima, e não temos matéria-prima. Nem de origem petroquímica, por isso a indústria está trabalhando na questão do gás natural, que é importante, já que a indústria cosmética usa produtos químicos de origem petroquímica, mas também usa muito produtos de origem vegetal. É uma das maiores contribuidoras mundiais para a utilização de matérias-primas de origem renovável, que é um dos princípios da química verde, um dos princípios de sustentabilidade. O setor de químicos para cosméticos no Brasil é um dos mais competitivos do mundo, sendo representado tanto por indústrias de capital nacional, nacionais de capital nacional, como nacionais de capital estrangeiro, alguns exemplos, todas afiliadas à Biquim. E, finalmente, eu gostaria de, muito caro, talvez, ao deputado Aldo Alencar, o famoso óleo de dendê, que é também conhecido na indústria como óleo de palma. Hoje, 63 milhões de toneladas por ano são produzidas a partir da palma africana ou dendê. Ele é o principal, assim como o gás natural é a matéria-prima da indústria petroquímica, o óleo de palma é a matéria-prima que serve à indústria cosmética. A indústria cosmética é uma das primeiras indústrias que comprou a questão das matérias-primas de fonte renovável. A Malásia e a Indonésia, 87% da produção mundial. Tailândia, 3%. Colômbia, 2%. É a maior produtora da América Latina. Nigéria, 2%. E o Brasil está entre os 6%, entre todos os outros países. Tá? Eu vou voltar um pouquinho mais a isso. Só que o óleo de palma ele é o mais eficiente, ele é o que mais produz quantidade de litros de óleo por hectare. É a maior produção em toneladas ou litros de óleo por hectare. O coco, que é o segundo mais eficiente, é metade da produtividade do óleo de palma. Por outro lado, o óleo de soja, que é o mais produzido no Brasil, tá? Ele tem só 1/10 da produtividade por hectare do óleo de palma. E, na verdade, eles não são intercambiáveis. O óleo de palma parece que foi feito à perfeição para a indústria cosmética e para a indústria de especialidades químicas, pela composição dele. Para os que não conhecem, o óleo de palma, você tem a amêndoa, na polpa você retira o óleo de palma, que é derivado da polpa, e é usado principalmente em alimentos e biodiesel. A pouca produção do Brasil hoje vai principalmente para alimentos e algo para biodiesel. Por outro lado, o óleo de palmiste, que é tirado do caroço da amêndoa, ele é fundamentalmente empregado para a indústria de especialidades químicas e na indústria cosmética. O óleo de palma também pode ser utilizado. Grosso modo, nós que somos especialistas na indústria, dizemos que o óleo de palmista vai para limpar a pele e o cabelo, e o óleo de palma vai para cuidar, para conservar. Tá? Ele produz, os derivados deles produzem esse efeito. 70% dos produtos de higiene de cosméticos, de higiene pessoal e limpeza pessoal contém derivados de óleo de palma, mundialmente. Esse é um dado mundial, não é só do Brasil. Agregação de valor na cadeia. O óleo de palma, a mediana dessazonalizada, ele custa $600 por tonelada. Um ingrediente cosmético custa, em média, por volta de $3. Esse é o mínimo, pode ser muito mais do que isso, tá? $3 por tonelada. Um cosmético final custaria, para a pele, um creme para a pele, pode chegar a $60. A agregação de valor é de 100 vezes. No biodiesel, essa agregação de valor é de 1,5 vezes. Tá? Produzir óleo de palma, transformá-lo em biodiesel e queimá-lo. É 1,5 vezes. Em alimentos, chega a ser 7 a 10 vezes. A indústria cosmética e a indústria química e a cosmética unidas, as duas cadeias unidas, potencializam mais valor do que qualquer outra cadeia produtiva. E vou dizer uma coisa para vocês, vamos voltar. Essa foto, graças a Deus, não é do Brasil. A Tailândia, a Indonésia e a Malásia desflorestaram as suas florestas nativas para produzir óleo de palma. Foi tão criticado que eles criaram a RSPO. A RSPO é um organismo supostamente
igualitário, onde todos os membros, mas muito dirigida pela Malásia e pela Indonésia. É como se fosse a OPEP do óleo de palma. O Brasil é signatário, participa. Eu já ajudei em 2010 nós fizemos o segundo congresso da RSPO no Brasil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje todos esses países que fazem 90% da produção utilizam 8,5 milhões de hectares para produzir quase 63 milhões de toneladas. Sabe quanto nós temos no arco de deflorestamento da Amazônia, sem precisar derrubar uma árvore? Nós temos, quando eu fiz a minha tese na UFRJ, eram 30 milhões de hectares. Hoje, dados da Câmara Brasileira do Óleo de Palma, 70 milhões de hectares disponíveis para plantar óleo de palma. Ou seja, o Brasil, eles têm um pouco mais de 11% do que nós temos de área disponível, com uma característica agroecológica favorável à produção. Então, nós não temos matéria-prima, assim como não temos matéria-prima para a indústria petroquímica no gás natural, nós não temos óleo de palma. Isso é política de Estado, não é política de governo. Por quê? É impossível você competir com soja e boi, que dão um rendimento em 2 anos, para uma árvore que começa a produzir os seus frutos em 5 a 6 anos. É impossível. Se não houver uma política de Estado de incentivo. Um outro dado interessante: Malásia, Tailândia e Indonésia não têm grandes plantations. O que eles têm é um programa de grandes empresas que se utilizam de agricultura familiar, de pequenos módulos produtivos, que caem como uma luva na nossa realidade amazônica. Tá? Tudo isso pode ser produzido. Parte disso é produzido no Brasil. Do óleo de palma, você tem os produtos amarelos, que seria a segunda geração, e finalmente as especialidades em aju. Uma parte disso é produzida no Brasil, muito mais poderia ser produzido a um custo mais barato se nós tivéssemos matéria-prima. Então, o primeiro pedido que nós temos é como a Frente Parlamentar pode nos ajudar a desenvolver uma cadeia de matéria-prima competitiva em todos os setores, tanto na petroquímica quanto nas matérias-primas de origem renovável. A Câmara Brasileira da óleo de palma do Ministério da Agricultura tem um estudo excelente que aponta caminhos. O segundo ponto, para terminar, a finalização é a regulação. Existe uma intenção de haver uma regulação brasileira de produtos químicos, nos moldes do REACH. O REACH foi a primeira iniciativa nesse sentido. Ele é uma iniciativa complicada, ele é bastante complexo. O Canadá avançou bastante. O Brasil está se inspirando no modelo canadense, que é um modelo bastante balanceado e que tem os seguintes princípios: análise e gestão de riscos, estudos de impacto regulatório, não sobreposição, porque não adianta criar mais um regulamento para se superpor aos que já existem, como acontece no caso dos impostos. Não criar desvantagem competitiva para o Brasil e que haja isonomia. Eu vou lhes dizer uma coisa muito importante: uma matéria-prima cosmética, ela não é um produto simples, ela não é uma molécula, são compostos, e o perigo reside justamente nos componentes traço, nos pequenos componentes que hoje, se a indústria não aplicar sofisticados processos de refinação e purificação, eles continuam e eles podem causar danos ao ser humano. Parece pouco, indústria cosmética? A indústria cosmética ela é precursora da farmacêutica. Se vocês não sabem, a pele humana é o nosso maior órgão. E ela é o que protege todos os outros. Ou seja, o cosmético ele tem um processo fundamental de proteção e prevenção antes que a gente chegue nos medicamentos. Então não é supérfluo. Nenhum cosmético é supérfluo. Tá? E a pele é um órgão, e é o maior órgão que nós temos. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós queremos uma regulação que ao mesmo tempo, reforce o que a indústria já vem fazendo, mesmo sem regulação, mas crie condições de nós competirmos com, principalmente, produtos chineses e asiáticos que chegam com estudos de declaração de origem muito pobres, onde você, muitas vezes, tem componentes que podem induzir processos cancerígenos, toxicológicos, etc. A indústria instalada no Brasil, até por um tema ligado à atuação responsável, que é a gestão responsável de produtos, já faz isso.
O que nós pedimos é que quando sai a regulação brasileira de produtos químicos, que não seja criada uma medida que seja mais um torniquete para a indústria brasileira, porque é fácil fiscalizar e controlar, e permita que componentes importados cheguem sem nenhum tipo de controle equitativo. É isso que nós pedimos. Como nós estamos hoje? Esses são os países em vermelho, são países que já têm regulações sobre produtos químicos que controlam a importação e a comercialização. Os países em amarelo, na América Latina, Brasil, Colômbia e México, são os que estão criando as suas próprias regulações. O Brasil se inspirou no modelo canadense, só para reforçar. Finalmente, esse é um processo que começou em 2002 com um compromisso do Brasil na Rio+10, em Barcelona, vem evoluindo com bastante apoio da Biquim, e recentemente, em 2017, nós contratamos a Bain & Company, que mostra que, conforme o modelo a ser adotado pelo governo para a regulação química, a carga de impostos sobre a indústria pode aumentar em 63 bilhões de reais. Ok? Então, o que nós queremos mostrar aqui é, a Biquim já fez um trabalho prévio. Esse trabalho, ele está com o Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria da Cidadania, e nós gostaríamos que a Frente Parlamentar pudesse nos apoiar no avanço desse trabalho. Esse trabalho foi discutido na CONASC, ele não é um trabalho da indústria, ele é um trabalho que foi feito com a colaboração da indústria, mas conforme uma consulta pública, e no âmbito da CONASC, onde participavam todas as partes interessadas da sociedade. Bom, era isso que eu gostaria de passar para vocês, como a Biquim, nosso compromisso com a atuação responsável, a possibilidade, uma possibilidade imensa que nós temos também de criar uma indústria química e uma indústria cosmética muito mais forte, se nós tivéssemos uma política de Estado para um componente que se adapta ao Brasil muito melhor do que a Ásia e que nós temos muito mais potencial. E, finalmente, que a regulação, que esse projeto que está hoje no Ministério do Meio Ambiente receba a devida consideração, porque ele representa não é uma invenção, ele é basicamente uma reflexão nacional de algo que o Canadá já implantou de maneira bem sucedida. Obrigado pela atenção. Agradecer a exposição, Marco Carmini, de fato muito proveitoso. Nós conversávamos aqui exatamente das exposições, tanto do Zonheta quanto do Carmini, a respeito de temas que possam se tornar pauta obrigatória dessa frente parlamentar. Dois temas me chamaram a atenção. Um é para passar uma informação. Semana que vem está pautado na Comissão de Minas e Energia, depois de uma longa discussão de muitos meses, anos que esse debate ocorre, o marco regulatório do gás natural. A possibilidade da abertura do mercado, a competitividade, a oportunidade de uma oferta dessa matéria-prima mais barata. Ou seja, se tivermos de fato esse avanço, certamente quase que uma missão nossa gerarmos desenvolvimento em todo o país. E a segunda questão que nós também abordávamos aqui é a questão da regulação. Apesar de ter o PL, eu sugeri aqui ao deputado Marcelo Calero, e ele como coordenador do segmento de químicos para cosméticos, de marcar rapidamente uma audiência na Anvisa, que é a responsável pela regulação, pela homologação dos produtos, para nós termos requisitos de qualidade. Eu nem diria requisitos contra a importação, mas requisitos de qualidade, para que a gente não nivele um produto sem critérios objetivos de qualidade com processo rigoroso de boas empresas que têm um critério diferenciado e utilizam o cosmético como prevenção, não apenas como beleza. Caso diferente de outros que utilizam o cosmético sem esses critérios de qualidade e acabam, inclusive, ao invés de prevenir, prejudicando e potencializando as enfermidades. Então, acho que esse é um bom tema e eu colaborarei aí com o deputado Calero com essa missão. Passarei ao Patrick Sabatier. Muito obrigado pela presença. Com a palavra. Boa tarde.
Vou tentar ser um pouco mais rápido, talvez, porque o tempo está passando, e na realidade vou, através do meu querido Marcelo Calero, agradecer a presença de todos esses eminentes deputados. Quero também agradecer a Biquim pelo convite e agradecer ao Basílio da BIPEC por ter escolhido um francês como porta-voz do setor, apesar de momentos um pouco complicados de vez em quando entre nós dois governos, mas não é o assunto. Represento a L'Oréal, que é uma empresa que tem 60 anos no Brasil e 60 anos no Rio de Janeiro, então um abraço especial para os deputados do Rio de Janeiro. Eu, na verdade, vou tentar ser breve, porque o Marcelo Calero é um fantástico porta-voz, garoto propaganda do setor. Realmente acho que ele chegou a resumir de uma forma muito mais brilhante que eu posso fazer o tema de hoje. Então poderia dizer, faço 100% palavras minhas, as palavras do Marcelo. Mas vou repetir algumas coisas e tentar atacar de forma um pouco diferente o assunto. Na verdade, o setor cosmético, como já foi falado também pela Biquim, é um setor essencial. É um setor essencial porque é um setor que cuida da saúde. E já falamos, são muitos produtos que têm a ver, e na verdade eu adorei a referência sobre a importância da cosmética e da pele para assuntos de saúde. Então, aqui você pode ver a lista de muitos produtos que têm a ver basicamente com a saúde. E vamos dizer a verdade, com nossa sociedade, por exemplo, sabemos dos assuntos de poluição da cidade, por exemplo, os produtos o que a gente chama de tratamento da pele, de skincare, são cada vez mais importantes. E tem milhares de produtos que são de higiene oral, de proteção solar, de higiene íntima, etc., que são realmente essenciais porque eles cuidam da saúde. O setor é também essencial porque cuida da sociedade. E aqui falamos também de empoderamento feminino, falamos da importância do setor, e tem muitos estudos que demonstram isso, a importância do setor para a autoestima, e em situações extremas como isso pode ter um papel de saúde muito importante para a recuperação de pessoas, e temos muitos projetos relacionados com isso, e que cuida da sociedade também pela empregabilidade, e vamos voltar a falar disso. E no final é um setor essencial porque cuida do meio ambiente. Na verdade, esse setor tem hoje muitos atores, e a BIPEC é um deles, mas muitas empresas que são absolutamente exemplares em termos de proteção do meio ambiente, em toda a cadeia de valor, que seja desde o ingrediente, falamos aqui de ingredientes naturais, falamos também de química verde, em termos de packaging, onde tem muito trabalho de desenvolvimento de ecopack, em termos de produção, onde temos cada vez mais sites industriais que são carbono neutral, e depois consumo com um projeto pioneiro na logística reversa do setor, que foi desenvolvido com a BIPEC, que hoje realmente é uma referência no Brasil. Os números que você pode ver aqui já foram falados também, então aqui vou rapidamente. Quarto mercado consumidor do mundo. O Brasil não é o quarto poder econômico mundial, não é o quarto PIB mundial. Então tem uma sobre-representação do Brasil em termos de cosméticos. Então acho que isso, com 30 bilhões de dólares preço ao consumidor, é um mercado muito expressivo, e a metade da América Latina. Em termos de investimento, a gente é o setor industrial que mais investe em publicidade. Falamos das exportações, e na realidade, vamos dizer a verdade, o potencial da exportação é bem maior. Se o Brasil consegue baixar esse absurdo custo Brasil, eu sei que vocês estão muito para baixar o custo Brasil, o potencial da exportação para de todas as nossas empresas
Sky is the limit é realmente infinito. E para terminar com esses números, em termos de inovação, o Brasil, as empresas no Brasil, é o terceiro mercado em termos de lançamento e temos centro de pesquisa e inovação de classe mundial. L'Oréal é um bom exemplo, temos um centro de pesquisa e inovação no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, convite aberto para quem quer conhecer, e muitas outras empresas também do setor investem em inovação e são exemplários. E como para mim o grande assunto do Brasil no momento da revolução da inteligência artificial é a inovação, acho que é algo que deve ser tomado cada vez mais em conta. Sobre a relevância socioeconômica, eu vou também rapidamente dizer o seguinte: se você tem um estudo que foi feito pela LCA, quando você aloca R$1 milhão, o que gera na economia brasileira? E para resumir, vis-à-vis da mídia da indústria, R$1 milhão que você investe em higiene e beleza gera mais PIB, mais produção, gera mais ocupação, mais empregos, gera mais imposto, muito mais, muito mais, e gera mais salários que a média da indústria brasileira. E isso também faz do setor algo muito particular. Esse setor, como já falei no início de minha apresentação, é um setor absolutamente essencial e presente em todas as classes sociais, em todas as classes de renda, e você pode ver à esquerda como na distribuição de renda o peso importante, você vê aqui a participação do consumo por faixa de renda, e nas classes mais humildes, o consumo de produtos cosméticos é muito importante versus a renda. E aqui, à direita, você pode ver o efeito do mix, e tem um verdadeiro assunto de elasticidade, elasticidade preço. Se você aumenta o imposto, você aumenta o preço, e o que acontece? O consumidor vai para produtos mais baratos, isso vamos dizer que é a versão optimista, ou o consumidor vai para informalidade, ou o consumidor vai para falsificação. Quer dizer, o grande aliado da falsificação no Brasil é a Receita Federal, desculpe de falar assim. Sobre a geração de emprego, o número já foi dito, hoje eu posso repetir, acho que realmente é exemplar, mais de 5 milhões de oportunidades de trabalho, e como o deputado Calero fala, estamos voltando a criar postos de trabalho. Então, um setor muito dinâmico em termos de postos de trabalho, com indústria, com franquia, com consultora de venda direta, com salão de beleza. Então isso daí representa realmente uma grande oportunidade de trabalho para o Brasil. E já passei esse daí, desculpe, me perdi. Toque. Onde estou? Não, imposto vem depois. Desculpe. Não acabou ainda não. Dá para voltar atrás? Que eu fiz. Olha, estava, voltar atrás, ok, tá bom, perfeito. Então vou tentar entender, já perdi o ritmo. Isso daí já fiz. Isso assim, e continuamos. Então, responsabilidade social, aqui são somente dois exemplos do que o setor está fazendo com Beleza Negra, um projeto de diversidade, apoio a empreendedoras afrodescendentes, numa parceria com a Sebrae. Tem também um setor de empregabilidade que é voltado a jovens de famílias de baixa renda, empregabilidade perfumada, mas na realidade todas as nossas empresas são muito empenhadas em projetos de responsabilidade social, e a gente dá uma empregabilidade além das pessoas das empresas a muitos brasileiros através de projetos de responsabilidade social. L'Oréal é uma das empresas que se dedica muito a respeito. Esse setor
transforma a vida. Esse aqui é só um exemplo para mostrar a força do sector cosmético. Paraisópolis, que eu nunca fui, mas isso foi relatado pela Veja São Paulo, existe cerca, que é um bairro equivalente a Moema e Higienópolis, existe cerca de 8.000 salões de beleza. Quer dizer, dá para ver a força dessa energia, dessa economia e dessa capacidade de empreender. E em termos de empreendedorismo, realmente conseguimos já criar em 2019 182 mil novas posições de trabalho. Então acho que isso daí, dentro do momento Brasil, onde o desemprego é o grande assunto, sabemos todos, eu acho que isso vale a pena de ser mencionada. Por que isso de uma forma evidente? Porque eu estou nervoso esse negócio, não acredito. Meu vizinho vai me ajudar de novo, não? Nossa. Não, por lado não. Estamos chegando lá. Mas não, eu não sei por que ele passa. É aqui. Não, ele não quer ficar, é por isso. Agora sim. Então aqui, por que esse dinamismo de uma forma evidente? Porque você tem quase 3.000 empresas dedicadas à beleza no Brasil. E aqui você pode ver a maior diversidade de empresas, porque você tem pequena, média empresa, você tem gigantes brasileiros, você tem gigantes internacionais, você tem todas essas empresas e uma representatividade de empresas como existe em poucos países do mundo. Para avançar, foram mencionados os desafios conjuntos com o setor químico, então poderia mencionar, e vocês falaram disso, do assunto de como podemos desenvolver com o gás essa produção local, aumentar essa produção local de desodorantes aerossol e diminuir a dependência vis-à-vis da Argentina. O acesso ao patrimônio genético, já falamos também, existe uma mega oportunidade. Hoje tem um quadro jurídico muito mais robusto, mas tem que fazer dessa oportunidade uma realidade. E hoje não é uma realidade, ainda é um projeto, mas a biodiversidade brasileira, a marca Brasil em termos de biodiversidade tem um potencial econômico gigante no Brasil e através do mundo. Fortalecimento também de pequenas e médias empresas que atuam como terceirista e o assunto da simplificação tributária. Simplificação tributária, aqui é o exemplo da evolução da produção com a Argentina, e aqui vem o grande desafio tributário. Eu acho que é o desafio de todos nós e do sector em particular, porque você chegou a ver como um setor exemplar foi castigado durante os últimos anos, e na realidade ainda mais desde 2015, com alguns posicionamentos da Receita que acabaram castigando ainda mais o setor. E o setor mais castigado depois dos produtos de fumo, bom, não podemos dizer que podemos comparar cosmético, higiene e beleza e produtos de fumo, respeito quem fuma, mas realmente isso daí, acho que esse slide fala por si solo do fato que realmente não tem lógica de pagar quase 3 vezes mais que a tributação média da economia. Isso é realmente um absurdo. Esse slide, bom, nem vou apresentar para os senhores deputados, porque você sabe perfeitamente o manicômio que existe no Brasil em termos tributários, e acho que a frase manicômio fala por si sola. Eu não preciso entrar muito no detalhe desse slide. E para terminar aqui, o que buscamos em termos tributário?
Eu acho que a gente busca garantir a isonomia. Acho que isso é fundamental entre setores, porque vimos como sem razão, só por razão talvez de lobbying, só por razão histórica, só por razão desse manicômio, não existe isonomia entre setores, não existe isonomia dentro do setor. E isso, na verdade, é muito brasileiro, essa grande confusão, essa grande criatividade tributária. E queremos garantir isonomia e queremos garantir também que o novo marco tributário não acaba aumentando o cargo do setor já castigado. Queremos assegurar a restituição à sociedade dos impostos sobre produtos e serviços essenciais. Queremos garantir a resolução para os créditos acumulados de imposto do modelo atual. Queremos diminuir a complexidade. Eu acho que precisamos evitar uma reforma fatiada. Eu acho que existe hoje uma oportunidade de fazer a história e não de fazer mais uma PEC, mais uma reforma tributária. Cheguei no Brasil a primeira vez em 86, se fala da reforma fiscal, se falava do manicômio, se falava do potencial econômico que esse país perde por masoquismo, porque desenvolve regras que jogam contra o Brasil. Então aqui realmente diminuir essa complexidade é absolutamente fundamental. Clareza, previsibilidade nas regras de transição é muito importante também. Cumulatividade, definição clara de produtos alcançados pelo imposto seletivo, que tem que realmente estar muito seletivo e nós somos um sector seletivo. E a segurança jurídica. A segurança jurídica para o presente, para a transição, para o futuro, mas também para o passado. Eu acho que existe, e a gente vai chegar com propostas de emendas, para também ver como podemos resolver, tratar essa parte, essa fase de transição, mas também essa parte de transação para resolver o passado. A litigiosidade no Brasil, você sabe também perfeitamente, é única no mundo. Não tem outros países no mundo. É algo que deveria interpelar. Você pode procurar através da planeta, não existe algo equivalente. E realmente o maior nível de processo tributário ao redor da planeta, você já sabe que tem mais, dentro das multinacionais, tem mais pessoas trabalhando a resolver assuntos tributários no Brasil que no resto do mundo, tem mais para multinacional processos tributários no Brasil que no resto do mundo. Não quer dizer que as empresas fazem mal, porque faz bem fora e faz mal no Brasil, não é assim. É simplesmente porque realmente é um manicômio. E esse manicômio, para mim, tem que acabar para que realmente o Brasil possa aproveitar do sistema tributário no lugar da situação de hoje, onde o sistema tributário joga contra o Brasil. Muito obrigado. Agradecer ao Patrick Sabatier, muito bem referendado pelo deputado Marcelo Calero. Agradecemos a exposição e nós queremos depois as exposições, inclusive, ficarem aqui registradas conosco e fazermos ações efetivas para poder tirarmos do papel os desafios, torná-los conquistas para a evolução e desenvolvimento. Eu vou passar a palavra ao deputado Otto Alencar Filho. Enquanto isso, já passo, inclusive, a presidência aqui para o deputado Marcelo Calero e vou pedir desculpas, porque nós estamos votando a LDO e eu preciso voltar lá para poder dar prosseguimento a uma missão que tenho também como secretário de Relações Internacionais. A delegação daqui do Quênia está lá, então peço desculpas, vou passar aqui a presidência para o deputado Marcelo Calero, mas antes passando a palavra ao deputado Otto Alencar Filho. Muito obrigado aí a todos, peço desculpa de me retirar. Eu queria saudar primeiro o deputado Alex Manente e também o deputado Marcelo Calero
aos expositores e a todos que estão aqui. Para mim é uma grande alegria, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou um deputado federal do PSD da Bahia, tenho uma relação muito próxima com o agronegócio. Essa relação com o oeste da Bahia, para mim, é muito importante. Eu sou também produtor rural e tive aproximadamente 17 mil votos apenas no oeste da Bahia, por conta dessa relação que eu tenho com os produtores rurais. E essa questão dos produtos químicos, para mim, é muito importante porque, obviamente, por exemplo, no oeste da Bahia existe uma grande produção de soja, de milho e de outros produtos que têm a necessidade de produtos químicos intensivos. Obviamente que nós queremos continuar incentivando o desenvolvimento econômico e social, principalmente nesse setor. Mas também a gente percebe que a gente tem que apoiar o setor químico para que ele, como disse nosso amigo Marcelo Calero, faça uma transição adequada a produtos que não tenham tanta toxicidade. Essa é uma preocupação minha. Eu vejo que às vezes os órgãos ambientais, por não ter uma solução, atacam muito o produtor rural, que para mim é uma grande preocupação. Eu acho que não é essa a posição que nós devemos ter como deputados federais, e sim ajudar, como o mesmo Marco para mim falou, em apoiar essa transição de forma responsável, de forma equilibrada e organizada com planejamento. Foi um dos motivos, eu costumo dizer, eu sou empresário e estou deputado federal. E foi uma das preocupações minhas em fazer, por exemplo, um projeto de lei que permite a possibilidade de isenção fiscal para todo e qualquer produto que tenha base e origem de molécula limpa, ou origem vegetal, ou que tenha sido criado através de biotecnologia, assim como também a possibilidade de você ter também esses incentivos fiscais para o desenvolvimento desses produtos, especificamente desses produtos, para que a gente possa fazer e incentivar com que não só o setor químico, mas também o de cosméticos, ele possa se motivar a fazer essa transição e resolver um problema antigo que dos produtores rurais que têm acesso direto a esses produtos químicos que realmente, infelizmente, sofrem de problemas de saúde crônicos, como o câncer, por conta dessa questão. Então, precisamos ter muita atenção, precisamos ter muita responsabilidade. Eu acho que essa frente parlamentar é imprescindível para que a gente possa destravar esses problemas que são recorrentes, essa relação difícil entre o produtor e os órgãos ambientais, e eu gostaria muito de me colocar à disposição da frente e também dos expositores para que a gente pudesse dialogar e discutir ações e projetos para que a gente possa avançar com o desenvolvimento econômico e social desses dois setores que para mim são realmente bastante importantes. Então é isso, Marcelo. Parabéns e agradeço a todos aqui a atenção. Obrigado, deputado Antônio Carfilho. Por favor, fica à vontade. Ok, a indústria química é tão grande que nós falamos assim de beleza, higiene pessoal, cosméticos, e o senhor foi para a questão do agronegócio, que é um outro pilar da economia brasileira, que o Brasil fornece proteína vegetal para o mundo. Aí o senhor falou assim da preocupação, que eu concordo plenamente, com a questão dos produtos químicos no agronegócio, que são os agroquímicos. Na base lá da produção tem os NPKs, que são os fertilizantes que vêm do gás natural, que é essa lei que está sendo debatida agora. Ou seja, o agronegócio no mundo ele não pode viver sem fertilizante, que é o nitrogênio e o potássio, que estão lá. Então, eu acho assim, os agroquímicos têm que ter um cuidado, que é uma parte da química muito importante e que hoje tem novas tecnologias, mas tem algumas coisas que têm que ser bem olhadas também.
muitas dessas empresas globais produzem em vários locais do mundo e têm regulações diferentes, mas assim, daqueles déficits que eu falei, né, um deles de fertilizantes é o NPK, é o gás natural para produzir fertilizante para a plantinha crescer, não é o agroquímico. Só para deixar registrado. Eu acho que um dos grandes males do Brasil de hoje é a hipocrisia, tanto a esquerda quanto a direita. E a gente não pode esquecer que o mundo conseguiu atingir o nível de segurança alimentar que atingiu hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, por conta dos agroquímicos. Né? Então, assim, o que a gente precisa é sempre de uma relação honesta, transparente e equilibrada. É o que falta neste país, ponderação. Agora, é uma coisa que eu falo muito com a Marina, acho que estamos perdendo uma guerra de narrativa. E hoje se trata, sobretudo, de uma guerra de discurso e de narrativa. Precisamos retomar a liderança dessa narrativa. Essa China que eu mostrei, que é 25% da especialidade química na indústria, né? Vapor, parte, essa indústria química da China, 60-70% é base de carvão. 40% da matriz energética da Alemanha, que a gente tem como exemplo, é carvão. Então, assim, precisamos falar as claras, as coisas que acontecem. Tem a base para crescer. Perfeito. Doutor Zuênio, doutor Camilo, vou pedir só para passarmos a palavra agora antes ao doutor Basílio, presidente da BIPEC. Por favor, doutor Basílio, nos anfitriões aqui hoje. Boa tarde a todos. Em nome da BIPEC, eu queria cumprimentar o deputado Marcelo Calero. Essa iniciativa, e cumprimentar a Marina e o Ciro, essa iniciativa tão necessária para que nós pudéssemos nos encontrar e debater questões ligadas à indústria química com o nosso setor, que nós somos uma indústria química, né? Então há uma sinergia nesse sentido, mas tantas informações que nós temos, como tantas informações que a indústria química tem, que possam contribuir no desenvolvimento do nosso setor, e que os desafios não são tão grandes, né, como é o marco regulatório do gás, questões essas que requer debates alongados e anos de batalha, e eu espero que, como foi sinalizado aqui, a possibilidade de nós estarmos na iminência disso ocorrer efetivamente, mas os desafios da nossa indústria, eles não são tão gigantescos quanto esse. O que nós precisamos, né, e eu acredito que todas as pessoas que estão aqui entendem e se sensibilizam com as necessidades de uso de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. E o nosso desafio hoje, ele é só tributário, né? Na verdade é só isso, quer dizer, nós estamos impedindo, né, que a sociedade brasileira tenha acesso a produtos essenciais ao seu uso diário por uma distorção da imagem do nosso setor. Não é perante a sociedade, que, como bem disse o Patrick, né, nós somos, em alguns casos, algumas informações como o quarto maior mercado do mundo, mas também em outras ocasiões nós já podemos afirmar que somos o terceiro maior mercado consumidor do mundo, e a nossa economia é a oitava, a nona economia do mundo. Então, é a sociedade brasileira que está dizendo, né, que produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos são essenciais ao seu uso diário, porque nós não somos uma população de muitos recursos, né? Os nossos recursos, o POF saiu anteontem e mostra que mais de 70% da população brasileira tem uma remuneração de até 6 salários mínimos, né? Então, se a sociedade coloca a nossa indústria entre os 3 maiores mercados do mundo, porque ela define, ela diz, né, a quem quiser ouvir, que nós somos essenciais, né? A sociedade brasileira elegeu o setor como um setor essencial para o seu uso diário de produtos do nosso setor. O Congresso Nacional, ele precisa conhecer isso, entender melhor essas questões,
para que a gente não sofra, não é só na mão da Receita Federal. O nosso diálogo passa a ser só com a Receita Federal. Muitas vezes, em reuniões com a Receita, eu digo, parece que eu estou conversando com o meu contador, o contador da minha empresa, que quer ver resultado, que não quer ver os efeitos benéficos que isso traz para a sociedade, não é? E esse discurso precisava ter pessoas com mais força para poder tomar decisões ligadas à preocupação social, né? E não arrecadatória, né? Porque nós temos uma fama de sermos resilientes a preço. O setor está mostrando que nós não somos resilientes a preço. Nós estamos sofrendo, como bem disse o representante da Croda, estamos patinando desde 2014. Então, cadê a resiliência? Né? Porque foi aumento de carga tributária que o governo federal implantou através de um decreto 83/93, que fez com que todos os estados entendessem que, bom, o governo federal aumentou a carga tributária do setor, né? Então o governo federal deve enxergar melhor do que nós estados, vamos nós estados também aumentar. Nós tivemos mais de 23 estados aumentando barbaramente a carga tributária do nosso setor. Óbvio que isso sufocou e tem sufocado a nossa indústria, né? Nós vamos fechar 2019 e não vamos atingir os números ainda de 2014, né? Já estamos com 6 anos de perda, né? E não há benefício por parte da Receita Federal com essas questões. Porque, como bem disse também o Patrick, estamos judicializando isso, né? Estamos questionando todas as questões e ninguém ganha com isso, né? A sociedade não ganha, a Receita não ganha e a indústria fica paralisada, né? Ou semi-paralisada por essas questões. Então, essa união entre a BIQUIM e a BIPEC nos fortalecendo, né, vai fortalecer, sem dúvida nenhuma, também a indústria química. O Ciro comentou comigo que hoje a indústria química trabalha com uma ociosidade relativamente grande, 75% está funcionando, não é isso, Ciro? 70% ou abaixo disso. Então, a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosmética tem potencial para ajudar e muito, e contribuir muito para o desenvolvimento dessa indústria, que o representante da Maxiquim mencionou aqui a parcela que a China está absorvendo, né? Então, quero mais uma vez ressaltar que a importância desse evento para que nós possamos dialogar melhor, conversar mais e encontrar caminhos que possam trazer mais progresso para a nossa indústria. Parabéns ao deputado, parabéns Marina, parabéns Ciro, muito obrigado, foi excelente e despertou em nós uma energia ainda maior para continuar nessa luta. Só rapidinho, respondendo aos comentários muito pertinentes do deputado Otto. Na verdade, o caminho para isso, de novo, é regulação inteligente. Hoje, o registro de um agroquímico no Brasil pode levar, porque a Croda tem um negócio agroquímico, não de componentes ativos, mas de recipientes de formulação muito grande. Hoje, o registro no Brasil pode levar até 6 anos. Tá? Enquanto isso, as tecnologias estão avançando. Você está falando de coisas de 6 anos atrás. É como tentar ver a luz do Sol. A luz do Sol saiu do Sol há bilhões de anos-luz. 6 anos atrás. A tecnologia está evoluindo. Essa é a regulação burra, que de tão demorado faz com que o contrabando traga produtos... O timing da regulação não está ajustado. Exato. E o segundo é a falta de regulação para a importação de produtos químicos de origem duvidosa com contaminantes, que é a regulação brasileira de produtos químicos feita de forma inteligente. Mais uma regulação burra a gente não precisa. Tá? É só isso. Mas uma boa parte disso vem a ver da regulação deficiente que nós temos, por um lado, nos produtos terminados, que vão para o agricultor, e pela falta de regulação apropriada nos componentes. Esse é um ponto que a Frente Parlamentar poderia atacar e ajudar muito.
Depois eu gostaria só de ter um momentozinho. Eu vou ter que encerrar aqui, tá porque a gente já está com a votação da LDO no Congresso, então a gente já está estourado no tempo. Te peço muitas desculpas, tá? Eu vou só passar a palavra à doutora Marina, secretária executiva aqui da nossa frente. Por favor, Marina. O que obviamente não impede os contatos que aconteçam. Deixa eu só um comentário. Você vai precisar sair, você, por favor, fique à vontade e a gente ouve o que você quer falar. Tá. Eu vou ser muito breve, só agradecer pela coordenação. O senhor tem participado ativamente da frente, feito uma participação exemplar aí, sempre trazendo, enriquecendo as nossas discussões. E lembrando que na missão lá na Alemanha, quando a gente foi na BASF, uma das discussões foi sobre químicos para cosméticos, que a gente discutiu a digitalização lá da planta de químicos para cosméticos. E quando a gente estava fazendo uma reunião preparatória para esse almoço, a gente levantou um estudo do BNDES sobre diversificação da indústria química, potencial para a diversificação da indústria química. E no caso de químicos para cosméticos, eram 4 sugestões, isso de 2014. A gente viu que o Brasil já avançou muito. Uma das sugestões era utilizar o óleo e gás da União do pré-sal. Isso foi uma ação da Frente Parlamentar da Química, que 8 deputados federais incluíram um artigo na MP 811, do ano passado, e a gente conseguiu garantir leilões específicos para utilizar o petróleo e o gás da União do pré-sal para o setor, para a indústria brasileira, não simplesmente exportar. Então foi um grande avanço e pode ter disponibilidade de matéria-prima para a indústria. Marco regulatório de acesso ao patrimônio genético também avançou bastante. O terceiro ponto era fortalecer pequenas e médias empresas, que também avançou. E o último, simplificação tributária, que agora com a reforma tributária a gente espera que também melhore muito. E só lembrar que assim, o Brasil, a gente é rico em matéria-prima, tem um mercado forte e tem indústria forte. Apesar de a gente ser rico em matéria-prima, não é uma matéria-prima a preço competitivo internacionalmente. Então a gente tem que garantir que essa matéria-prima tenha um custo competitivo internacionalmente para a gente aumentar a competitividade da indústria. E o último ponto, só para destacar que a gente chegou a comentar na apresentação do Carmine, é a Lei de Regulação de Substâncias Químicas, que é um anteprojeto de lei que está no MMA, com o ministro Ricardo Salles, e a gente foi um trabalho de muitos anos na CONAS, com vários setores, ambientalistas estavam lá, o pessoal os sindicatos dos trabalhadores, vários setores industriais. Foi um trabalho muito longo, o texto está redondinho, pronto para ser enviado para o Congresso e vai melhorar muito a questão de regulação de substâncias químicas. Falta enviar para a Casa Civil e depois para o Congresso. Mas foi um trabalho muito longo e está pronto para ser enviado. Então, se a gente puder acelerar esse processo, seria ótimo. Obrigada mais uma vez, deputado, e deputado Otto Alencar também por ter ficado aqui até o final. Obrigada. Bom, eu vou encerrar oficialmente então, Alessandro, se você me permite, só para que a gente possa se liberar, né? A gente precisa voltar para a Câmara, as pessoas certamente vão compreender. E de toda sorte eu queria agradecer mais uma vez a Biquinha, a Bipec, a Marina em especial, por ter a paciência de nos aguentar sempre. Queria agradecer muito ao deputado Otto Alencar Filho também, à nossa Valorosa Bahia, aos amigos expositores que estiveram aqui conosco hoje, e dizer de fato que o nosso mandato e a frente e que esta coordenação especial estão absolutamente à disposição, tá bem? E, por favor, continue fazendo uso da palavra. Alessandro. Não, é só uma última contribuição ao presidente da ABPEC. Eu espero que o Espírito Santo, que eu sou do Estado do Espírito Santo, espero que o Estado do Espírito Santo não esteja entre os 23 que aumentaram enormemente a carga tributária de cosméticos no Brasil. Mas, só para colocar a posição do Conselho Federal de Química, né, ao presidente Ciro, ao presidente da ABPEC, aos demais membros, para auxiliar nos trabalhos junto aos órgãos reguladores, né, já foi colocado aqui a Anvisa, e nós temos uma relação muito estreita com o setor, né, de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e nós estamos colocando a distribuição para contribuir com o trabalho desenvolvido brilhantemente por vocês. É isso. Obrigado, tá?